Então, muito boa tarde a todos. Eu tenho a parte ingrata da questão, que é fazer a intervenção de encerramento. Mas já agora permitam-me cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar todos os restantes convidados, dar-vos uma primeira nota em que, enquanto decorreu este nosso seminário, eu fui podendo acompanhar também as informações que iam chegando por via telemóvel, nesse caso, e do número de participantes que estavam a assistir, ou seja, tínhamos numa altura em que tivemos cerca de 90 pessoas a assistir a este nosso seminário. O que me parece que é importante, tendo em conta a realidade e aquilo que nós aqui estávamos a discutir. Eu gostaria de, em primeiro lugar, em nome da direção da CPPME, saudar todos os presentes e expressar o meu regozilo e satisfação por se terem associado individual ou coletivamente a este seminário, o qual se encerra nas iniciativas com que estamos a comemorar o 40º aniversário da Confederação. Aos palestrantes, o nosso agradecimento pelas prestigosas intervenções e ao moderador pela forma objetiva conduziu o debate procurando respostas ao tema que estava colocado: economia digital, impactos e efeitos nas micro, pequenas e médias empresas. E também estou totalmente de acordo consigo quando coloca, porque no fim deste nosso seminário, penso que estão aqui colocadas mais 2 ou 3 temas que poderiam dar pano para mangas, como se costuma dizer. Nestas 4 décadas, a intensa atividade realizada pela Confederação manteve sempre o foco na defesa dos micro, pequenos e médios empresários. Contam-se por milhares as ações por nós desenvolvidas, entre reuniões, debates, entrevistas, colóquios, conferências, encontros institucionais, concentrações, manifestações. Permitam-me que distinga e valorize o trabalho da CPPME, das suas associadas e dos núcleos concelhios e regionais, que durante todos estes anos, alguns deles bastante difíceis, foi possível manter um elevado nível de intervenção e de resposta a centenas de solicitações que de todo o país chegaram até nós. Julgo poder afirmar que não houve exposição de problema que não tivesse tido da nossa parte a resposta e intervenção. A realização deste seminário é a prova cabal do que acaba de referir. Ela realiza-se por iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, a nossa última associada, como aqui foi referida pelo Marcos Couto no início, ou seja, e contamos com a Câmara de Comércio enquanto associada da Confederação aqui na região autónoma dos Açores, e, na realidade, a Câmara de Comércio considerou todo o interesse a sua efetivação, dadas as oportunidades e desafios para as micro, pequenas e médias empresas, como aqui ficou expresso. O conceito de economia digital já tem bastante tempo, as condições de infraestruturas e o fenómeno da globalização veio acelerar o que era setorial para o processo transversal da economia. O conceito de economia digital não se limita à venda online ou ao uso de redes sociais para marketing, trata-se de uma mudança sistémica na forma como os negócios operam, integram cadeias de valor e interagem com os consumidores. A economia digital impacta de diversas formas as micro e pequenas empresas, com inovação, em que a colaboração e a troca de ideias permitem criar soluções inovadoras, com novos mercados, possibilitando explorar novos mercados e oportunidades de negócio, com melhoria da relação com os clientes, em que a análise de dados permite criar experiências personalizadas, aumentando a satisfação e a fidelização dos clientes. Com a inclusão financeira, ajudando a inclusão financeira de pessoas que não têm acesso a serviços financeiros tradicionais. Porém, até aí chegarmos, as micro e pequenas empresas ainda terão um longo caminho a percorrer para a sua criação e implementação de uma cultura de transformação digital, como aqui foi referido. Vai ser preciso termos uma cultura de investimento contínuo em tecnologia. Vai ser preciso entender como se adaptar a este fenómeno e o que fazer para manter as empresas competitivas e fortes. A adoção de soluções digitais requer investir em automação, integrar sistemas, garantir a segurança, fazer, essencialmente, formação. Sem apoio, muitas microempresas não conseguem ultrapassar as barreiras técnicas ou estratégicas para a transição digital, acabando por ficar à margem dos ganhos de produtividade e inovação que caracterizam a economia digital. E isto ficou aqui bem patente durante as intervenções dos nossos palestrantes. É verdade que o impacto digital, com o acesso a tecnologias avançadas, vai-lhes permitir aceder a ferramentas e tecnologias que antes estavam disponíveis apenas a grandes corporações, nivelando o campo do jogo. A redução das barreiras de entrada permite que as micro, pequenas e médias empresas entrem em novos mercados e concorram de forma mais eficaz com grandes empresas, utilizando estratégias digitais adaptadas às suas necessidades. E isto é preciso ter em conta. É necessário que elas estejam adaptadas à realidade da empresa.
É preciso não esquecer os problemas da concorrência e os abusos da posição económica dominante e da dependência económica que os grandes grupos económicos e os oligopolistas fazem recair sobre as micro, pequenas e médias empresas quando estas são fornecedoras à grande distribuição, por exemplo, ou como consumidores de energia, crédito, telecomunicações, etc. Em Portugal, segundo um relatório da Caixa Geral de Depósitos, o número de micro, pequenas e médias empresas que adotam ferramentas digitais aumentou em 20% nos últimos 5 anos. Este crescimento é impulsionado pela crescente acessibilidade à internet e pelo aumento do comércio eletrónico, que restou um crescimento de 15% em 2022. No entanto, o país encontra-se abaixo da média europeia no que toca à utilização avançada de ferramentas digitais por parte das pequenas empresas. Além disso, existe uma assimetria territorial significativa com as microempresas do interior e a enfrentarem maiores dificuldades de acesso a infraestruturas e redes de apoio. Segundo dados da Comissão Europeia, que gostaria aqui de partilhar convosco, nós apenas num índice estamos acima de Portugal, encontra-se acima dos outros países, e que é as PMEs com partilha de informação digital, em que nos encontramos no 8º lugar. Nos restantes, ou seja, PMEs com nível mínimo de digitalização, estamos em 17º lugar. PMEs com redes sociais, 18º lugar. PMEs que utilizam inteligência artificial, 14º lugar. PME que vendem online, 20º lugar. E isto tendo em conta que o país mais alto da União Europeia são sempre ou a Finlândia ou a Dinamarca, que ocupam os lugares cimeiros relativamente a estes dados. Os sucessivos governos têm procurado implementar várias iniciativas para fomentar a economia digital, com programas que incluem incentivos fiscais, subsídios e programas de formação. Eu gostaria, se pudesse, tínhamos aqui muito pano, costuma-se ter muito pano para mangas, segundo aquilo que o próprio deputado Carlos Pereira referiu sobre a questão dos apoios, dos bairros digitais. Então, sobre isto nós conhecemos como ninguém estas situações. Ou seja, os 50 projetos que foram aprovados, porque havia mais, mas depois ficámos pelos 50, neste momento quase nenhum está a funcionar porque não houve ainda pagamento a estes bairros digitais. E esta é a realidade que nós temos. Nós escusamos de andar a dizer que as coisas são feitas, ou seja, houve aqui uma complementaridade de autarquias, com associações empresariais, com um conjunto de entidades que avançaram para que estes projetos fossem concretizados e que neste momento estão a zero porque não conseguem avançar, porque não houve ainda a transferência das verbas que deveriam ter sido atempadamente feitas. A economia digital está em constante evolução e a acompanhar as novas tecnologias pode ser um desafio significativo para as micro e pequenas empresas, a rapidez com que surgem novas ferramentas e plataformas. Existe um compromisso constante com a atualização tecnológica e inovação. Como é sabido, os micro, pequenos e médios empresários têm um papel e um peso fundamental na economia nacional e regional e a sua atividade é dominante na criação de emprego no setor privado. As micro, pequenas e médias empresas representam 99,9% do total das empresas não financeiras do país. E aqui incluímos também os tais empresários em nome individual. São responsáveis por 77% do emprego e geram cerca de 63% do total de volume de negócios, dados recentemente atualizados pelo INE no Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Empresas que se distribuem por todos os setores de atividade económica não financeira, ocupando na maior parte deles posições preponderantes, incluindo setores responsáveis pela enorme entrada de divisas no país e na região, como a construção, a restauração, a agricultura, o comércio e o turismo. E também nos serviços sociais, fazendo notar a sua presença, como são exemplos os lares, as creches, os ATLs e os infantários. As micro, pequenas e médias empresas são, em bom rigor, o verdadeiro motor da economia portuguesa e os maiores geradores de contribuições fiscais para o Orçamento de Estado. É ciente do seu peso e do seu papel na economia nacional e regional que a CPPME apresenta ao Governo da República e da região propostas na defesa dos micro, pequenos e médios empresários. No início deste ano, entregámos à Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública um documento que resultou do contacto regular com empresários de diversas áreas e estruturas associativas da região, com propostas concretas e pragmáticas, focadas no reforço dos sistemas de apoio aos empresários e, por consequência, na promoção da competitividade e sustentabilidade das empresas açorianas, com o objetivo de construir uma economia mais robusta, inclusiva e alinhada com os desafios do presente e do futuro. Documento que mereceu por parte da Secretaria Regional das Finanças acolhimento, sendo que algumas dessas propostas já foram concretizadas na recente revisão do sistema de incentivos, o Construir 2030 Açores, em particular do subsistema Pequenos Negócios.
Na passada semana, junto do Governo e dos grupos parlamentares, iniciámos a entrega de um documento abrangente que apresenta um conjunto de 46 medidas consideradas pelas associações empresariais que contribuíram para a sua concretização da maior importância para o tecido empresarial português. Medidas que reclamam uma reflexão estratégica sobre a economia, a fiscalidade, o comércio, a restauração e serviços, o desenvolvimento nacional e regional, a formação e o património. São claras a dimensão e a importância das micro, pequenas e médias empresas, sendo bastante relevantes para a sua atividade as medidas que em cada momento são adotadas pelos governos e pelas diversas entidades estatais. Quem tem sido beneficiado e privilegiado permanentemente é uma minoria de empresas, de grandes grupos económicos e fundos de investimento, em desfavor da esmagadora maioria das micro, pequenas e médias empresas, que são, afinal, as que criam a maior parte dos postos de trabalho e da riqueza nacional. As políticas fiscais de crédito e de atribuição dos apoios comunitários têm discriminado pela negativa as micro, pequenas e médias empresas, impedindo a sua modernização e o aumento da sua competitividade com os congêneres da União Europeia. Estamos conscientes das nossas responsabilidades perante aquilo que representamos para o país, não compreendemos nem aceitamos por isso que muitos apenas se lembrem de nós em momentos de crise ou em períodos de eleições e que, durante todo o restante tempo, nos discriminem ou nos afoguem em burocracias no acesso a apoios e a fundos estruturais, nos penalizem com atrasos nos pagamentos, nos carreguem de impostos, nos sobrecarreguem com enormes aumentos dos custos de algumas matérias-primas e de contexto, como a eletricidade, o gás ou os transportes. Tudo isto acontece no incumprimento da Constituição da República Portuguesa, que no seu artigo 86º, número 1, dispõe que o Estado deve incentivar a atividade empresarial, em particular das pequenas e médias empresas. É contra isto que vemos lutando. O tecido empresarial português necessita urgentemente de alteração profunda de trás políticas, exigindo menos burocracia. O Governo diz querer reduzir a burocracia, tudo bem, mas que o faça mesmo e não aconteça como com quase todos os anteriores, que afirmaram este objetivo e depois fica tudo em águas de bacalhau. A diminuição dos custos de contexto, assim como uma política que valoriza as micro, pequenas e médias empresas e as conduz ao crescimento e desenvolvimento. Os tempos que se vivem são de incerteza. No entanto, é preciso ter confiança, ser perseverante e continuarmos unidos na defesa dos interesses dos setores de atividade. Dados que nós temos, só neste ano há um enorme conjunto de empresas que foram para a insolvência. Esta situação não pode continuar. Quando depois assistimos a que há os apoios, vêm os milhões, mais isto, mais aquilo, mas quando na realidade as micro e as pequenas empresas acabam por não ter acesso a esses valores. Caros participantes, ser dirigente associativo nos tempos que correm nem sempre é fácil. As associações vivem tempos difíceis, agravadas no pós-Covid e para as quais é importante ir encontrando respostas, de modo a que continuem a cumprir o seu papel junto dos seus associados. Estou inteiramente de acordo com aquilo que foi aqui dito. É as associações que cabe esse papel. Mas, por vezes, muitas delas estão neste momento com grandes problemas financeiros, com graves problemas de associativismo e algumas estão a começar a correr o risco de poderem vir a fechar. A direção da Confederação decidiu, no âmbito das comemorações do 40º aniversário, de forma singela, homenagear algumas entidades e personalidades, e assim, no passado dia 27 de junho, no decorrer de uma conferência cujo tempo foi a razão de ser de uma confederação de micro, pequenas e médios empresários, foram entregas as placas respectivas. A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo não pôde dar-nos o prazer da sua presença, porém, quero aproveitar esta ocasião para presencialmente o fazer na pessoa do Sr. Presidente Marcos Couto. No final, temos aqui a placa para se entregar ao Sr. Presidente. Caros amigos, termino agradecendo a todos os que contribuíram para o êxito desta iniciativa. À Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na pessoa do Sr. Presidente Álvaro Menezes, pelo seu apoio, à nossa associada e Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, ao seu Presidente e restante equipa, pelo trabalho realizado. Da nossa parte, podem continuar a contar com determinação, com confiança, para o reforço do movimento associativo e empresarial e a tudo continuarmos a fazer pela defesa dos interesses dos micro, pequenos e médios empresários. Muito obrigado. Já que não foi a Lisboa, vem a Lisboa. Eu não sou da casa, sou convidado, mas convido-os a ir ao biscoito de honra. Faz favor. Muito obrigado. Eu só tinha muito uma palavra, rapidíssimo, que na minha intervenção me esqueci, que é agradecer ao Alvar Silveira todo o apoio que deu à Câmara de Comércio.